Buscas por desaparecidos no litoral norte foram retomadas neste sábado, dia em que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sobrevoou as áreas do litoral norte de São Paulo, áreas essas que foram atingidas por uma chuva recorde no fim da semana passada, causando inclusive muita destruição e mortes. Então, vamos acionar o Daniel Lian, nosso repórter, está em São Sebastião com capa de chuva devidamente protegido. Chove por aí, Lian? Bem-vindo. Suas informações, por favor. Oi, Daniel. Boa noite a você, boa noite a todos. Chovendo aqui no litoral de São Paulo, novamente aqui no litoral norte, uma chuva até de moderada para forte nesse instante, o que pode prejudicar novamente as buscas. Sempre que há chuva, as buscas são interrompidas pelos desaparecidos. Essas buscas que estão ocorrendo de forma ininterrupta, a não ser quando há chuva. E quando há chuva, para não provocar perigo às equipes de resgate, o trabalho é cessado, que deve ocorrer dentro de alguns instantes. Inclusive, as rodovias também têm aí as partes críticas bloqueadas durante as chuvas. Olha, Daniel, a notícia, infelizmente, é de que houve aumento no número de mortos, 58 pessoas já é o número de falecidos em decorrência desta catástrofe, desta tragédia aqui no litoral norte. 57 foram aqui na cidade de São Sebastião e uma pessoa faleceu na cidade de Ubatuba. 47 corpos foram identificados. Desses corpos são 16 mulheres adultas, 16 homens adultos e também 15 crianças. Esses corpos que já foram liberados também para sepultamento. Quem chegou por aqui hoje foi exatamente o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele já fez um sobrevoo durante todo o dia, toda a manhã, aqui na região, para observar de perto o que foi ocasionado nesta tragédia, os danos que foram ocasionados. E Geraldo Alckmin também visitou o navio de campanha, o hospital de campanha que foi instalado num navio aeródromo, navio Atlântico da Marinha Brasileira e que comporta um hospital de campanha que inclusive já iniciou o atendimento à população. E Geraldo Alckmin falou exatamente sobre essa questão aqui das pessoas que ficaram desalojadas, desabrigadas. São mais de 4.000 pessoas que estão nessa condição nesse instante e por isso a preocupação com moradias. Inclusive, Alckmin citou 1.500 moradias na cidade de Bertioga, aqui no município de Bertioga, ainda no litoral de São Paulo, para tentar abrigar essas pessoas. E falou sobre essa condição, enfim, que é preciso impulsionar as moradias aqui no litoral norte. Olha, esses 1.500 apartamentos é minha casa, minha vida, com casa paulista, ainda até do governo anterior, isso é até do nosso tempo de governador, e é um programa chamado Entidades. Então, é o programa Entidades designado para famílias lá de Bertioga. Mas talvez nós vamos verificar com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura uma parte pequena, claro, mas uma parte possa ser liberada. Então isso nós vamos verificar, mas é claro que é um programa chamado Entidades, feitos para uma população específica. Vamos ver se a gente tem alguma possibilidade de uma parte disso poder atender. Pois é, agora, Daniel Lian, o governador Tarcísio de Freitas busca na iniciativa privada uma forma de socorrer os desabrigados. Conta pra gente. É isso mesmo. Hoje, inclusive, ele visitou aqui um clube que pertence a uma espécie de colônia de férias, que possui até um hotel, de um banco. E com isso, esse banco acabou cedendo as suas dependências para a instalação dessas pessoas que estão desalojadas durante um mês. Portanto, durante 30 dias, essas pessoas poderão ficar, boa parte dessas pessoas, aqui nas instalações dessa colônia de férias. E Tarcísio de Freitas falou sobre esse tema, a importância das parcerias com a iniciativa privada. O governo está sendo, no final das contas, o intermediário, porque a iniciativa privada está se colocando à disposição para pagar.
Então não está faltando disposição, não está faltando vontade de ajudar. São grandes grupos que estão querendo fazer a diferença, todo mundo se solidarizando. Então quando eu coloquei para o setor hoteleiro, olha, nós vamos comprar as vagas, o governo vai comprar, estou falando que o governo está agindo ali como um gerente desse processo, porque nós temos vários grupos já querendo fazer essa doação, querendo bancar e realmente eu tenho só que homenagear esse setor privado brasileiro, que é um setor privado pujante e que no momento de dor não está fugindo da sua responsabilidade e realmente está sendo muito solidário, está estendendo a mão de verdade, querendo fazer de alguma forma a sua parte, querendo contribuir. Então a gente já tem muitos grupos, bancos, todo mundo querendo colaborar com esse esforço. Então a gente não teria problema de capital para fazer o aluguel das vagas para as pessoas que a gente precisa abrigar neste momento. Então foi montada uma comissão para definir então a oferta de vagas e o custo. E é nisso que a gente vai avançar nos próximos dias, com a possibilidade num primeiro momento de ter essas vagas aí até a Páscoa, mas a gente vai calibrando isso com o desenrolar dos trabalhos. Pois é, agora, Lian, há uma grande preocupação em relação àqueles serviços básicos e essenciais à população. Por exemplo, o fornecimento de água já foi retomado em 100%? Como é que está a situação por aí? Pois é, Daniel, nas áreas onde a Sabesp é responsável, onde há o entendimento em relação à Sabesp, aí sim. No entanto, a maioria aqui das praias de São Sebastião não tem aí a dependência da Sabesp. E aí, com isso, são instalações de dutos todas improvisadas, dutos em que às vezes a própria comunidade acaba fazendo a manutenção e por isso o abastecimento não ocorre em diversas regiões, inclusive na Barra do Saí, que é onde houve uma das maiores áreas atingidas e onde há realmente o trabalho de buscas, inclusive onde estão a maioria dos desabrigados. A maioria dos desabrigados está nessa região, no ginásio do Instituto Verde Escola, e tudo isso está sendo abastecido apenas com carros-pipa. Nós conversamos hoje com o publicitário Álvaro Leopoldo e Silva e ele destacou essa problemática na região dessa que é uma das áreas mais críticas, que é a Barra do Saí. Na Barra do Saí, na Baleia, nós temos estações de tratamento de esgoto. Então, existem algumas cidades que não têm esgoto e lá nós temos em nossas casas, na Vila Saí, os moradores, inclusive, fizeram parceria com a Sabesp, alguns anos atrás, instalamos uma estação de tratamento de esgoto na Vila Saí e alguns anos depois uma estação de tratamento de esgoto enorme ali na estrada, no lado esquerdo, entre a Barra do Saí e a Baleia. Mas nós não temos fornecimento de água. E qual a nossa grande preocupação hoje? Que dentro do Saí, onde nós estamos, nós temos a escola, nós temos a creche, nós tínhamos um antigo posto de saúde ali, o próprio Verde Escola, que é uma instituição que também tem feito um trabalho magnífico, né? E todos estão sem água e ninguém fala nada. Pois é, agora, Lian, a gente vai ter que acompanhar exatamente quais serão os desdobramentos em relação ao fornecimento, também como o governo estadual e a Sabesp irão providenciar água para essas regiões que não são assistidas pela Sabesp. Você ia complementar alguma coisa, né, Lian? Por favor. É exatamente isso, Daniel, porque hoje eu até conversei com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e fiz exatamente esse questionamento em relação à própria Sabesp, a expansão dessa rede aqui no litoral. Ele disse que em muitas localidades não há a presença da empresa, a empresa não é a concessionária local, mas que vai tentar colocar essa expansão em prática aqui no litoral de São Paulo com a Sabesp. Esse é o entendimento que tem o governador do estado, que está preocupado, aliás, com a questão de moradias e especialmente essa questão do abastecimento. O próprio vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre o tema. Ele disse que, apesar de ser uma esfera estadual,
no que precisar, o governo federal vai se colocar à disposição também para ajudar, inclusive com investimentos. O fato é que ainda estão todas as equipes mobilizadas aqui no litoral norte de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, que modificou o seu dia a dia, está inclusive com o seu gabinete aqui no litoral. Agora ele vai retornar à capital paulista, ao Palácio dos Bandeirantes, vai despachar na segunda e na terça-feira em São Paulo, na capital paulista, e na quarta-feira ele retorna aqui ao litoral norte, exatamente até para nomear um gerente que, segundo ele, vai continuar cuidando de todas as operações aqui no litoral, viu, Daniel? Tá certo. Antes de encerrar, aproveitando essa entrada ao vivo do Daniel Lian, que juntamente com a Beatriz Manfredini, os dois têm atualizado a programação da Jovem Pan News com todas as informações acerca desse trabalho muito sério e cuidadoso, essa força-tarefa que está em São Sebastião. Lian, nós vimos a Prefeitura de São Sebastião publicando uma mensagem pedindo empatia para a população de São Sebastião e também para os turistas. E nessa publicação tinha um vídeo mostrando pessoas curtindo as praias de São Sebastião com som, com caixas de música, como se nada tivesse acontecido. E eu queria que você nos trouxesse a informação. Como é que foi o dia neste sábado? Teve sol, as praias ficaram vazias, aquela chamada da prefeitura surtiu efeito? Daniel, infelizmente ainda algumas pessoas vieram aqui para o litoral, pessoas que tinham reservas em hotéis. Como o dia foi bom, algumas pessoas ainda insistiram, apesar da recomendação e até mesmo do apelo do governo do estado de São Paulo, tanto que Cássio Freitas, o comandante-geral aqui da Polícia Militar de São Paulo, havia já feito um apelo. Inclusive a Polícia Militar fez diversos bloqueios nas estradas que ligam aqui o litoral norte para que as pessoas não viessem aqui para o litoral, ou seja, batessem ali nas blitzes que estavam acontecendo e retornassem para as suas cidades. Até uma questão de convencimento das autoridades, isto porque houve um apelo para que as pessoas não viessem, porque isso poderia sobrecarregar os hospitais que já estão superlotados aqui no litoral norte. Também a questão de deixar as estradas livres exatamente para o trânsito de veículos de resgate, de salvamento, veículos de emergência, e também para que não houvesse problema em relação ao abastecimento, não só de água, mas também de mantimentos por aqui. Então esse apelo foi feito, algumas pessoas acabaram insistindo em frequentar o litoral norte, mas grande parte acabou respeitando essa recomendação, viu, Daniel? Daniel Lian conversando com a gente diretamente de São Sebastião. Ele segue monitorando tudo o que acontece no litoral norte. Ele volta ao longo da programação. Lian, muito obrigado, prioridade sua. Daqui a pouco a gente volta a conversar na programação.